E hoje estamos aqui com mais um É Sobre Isso com o Lucas Costa. Gente, mais conhecido como Luqueta. E ele vai contar para nós aí um pouquinho sobre a sua experiência, jornada. Seja muito bem-vindo, Lucas. Obrigado, Gê. E eu acho que você já pode abrir falando aí o que é o back-end. Então, o back-end, né, que é a área que eu sou mais focado aqui dentro da Octa, é a área como se fosse, assim, os bastidores do sistema, né, quando a gente está desenvolvendo uma aplicação, uma coisa do tipo. Então, assim, de forma resumida, mais ou menos o cérebro do sistema, né, onde dá pra gente, o usuário faz todas as assim, necessidades no sistema, e aí a página volta isso pro back-end, e o back-end dá um jeito ali para deixar tudo organizado, para se aplicar as regras do negócio da empresa e tudo mais. Então, por exemplo, assim, a gente tem um aplicativo para fazer uma transferência bancária, o usuário quer escolher pagar alguma conta, ele escolhe a conta, aperta o botão, e aí, de resto, quem cuida é o back-end. Ele vai saber para onde enviar o dinheiro da conta, vai saber de onde depositar. É mais ou menos isso a ideia, né, do back-end, essa parte invisível, vamos dizer. Sim, é basicamente então o alicerce da casa. Isso. O front seria a estética da casa. O que o usuário realmente interage, né? Entendi. Vamos dizer assim. E aí, o back-end, que nem você disse mesmo, é o alicerce para tudo funcionar, nada desabar. Ô Lucas, e como que foi assim o processo de escolha, tanto profissional quanto da especialização e ser assim o top do back? Como que é? Então, antes de eu entrar aqui na Octa, eu trabalhei mais na parte do suporte técnico, né? Então, eu sempre estive mais em toque, sim, com a parte realmente de como funciona a coisa, para ajudar o usuário quando ele tem alguma dificuldade, quando dá algum problema no sistema. Então, eu sempre, assim, fiquei bem curioso como que as coisas realmente funcionam por trás dos planos, assim, vamos dizer. E também, desde que eu era criança, eu sempre gostei de fuçar em coisa para ver como funciona. Desmontava o computador, montava, quebrei um monte de brinquedo meu tentando entender como funcionava. Então eu sempre gostei dessa parte. Já existia aí uma curiosidade de explorar um pouco mais a fundo para entender. Isso, eu diria que sim. E quando eu comecei a estudar mesmo essa parte de programação, de desenvolvimento, eu já assim, fiquei encantada pela parte de como funciona, né, o invisível. E também porque eu, assim, diria que eu não tenho muito toque criativo que o pessoal que mexe com front-end às vezes tem que ter, né? De desenvolver uma coisa que é mais, dizer, agradável para o usuário, para mais bonito e tudo mais, eu nunca tive muito esse toque, vamos dizer. Mas você vê que a importância de ambas situações, Exatamente, né? Porque se não tem um alicerce bom, estruturado, que nem você usou o exemplo, o back é como se fosse o cérebro, né? Isso. Do sistema. Isso. Como é que adianta ter o toque? Exatamente. Não, né? Então é super importante as duas pontas. Exatamente. E também não adianta, assim, ter um cérebro que funciona, mas ninguém vai querer usar, né? Porque não é bonito, não dá pra apresentar de um jeito legal, então E cá entre, tem um equilíbrio bom mesmo. e cá entre nós, gente, as soluções da Octalink, o visual tá lindo. Meu Deus do céu, é um sistema leve, né? Intuitivo, tranquilo, tá com um bom alicerce e uma boa Sim, exatamente. estética. A gente, modéstia à parte, mas a gente mandou muito bem. Então daqui a pouco vocês vão poder conhecer, né, como que tá aí o lançamento, né, desse novo visual também. Isso. Dessa nova estrutura. Ô Lucas, me fala também a importância, por exemplo, assim, do back e das integrações. Como que é esse casamento? Sim, então, as integrações em geral, assim, são muito importantes
para gerar mais valor para a empresa, para o produto, com certas informações que, vamos dizer assim, não são delas de início. Então, por exemplo, eu gostaria de o usuário, na hora que ele está cadastrando, por exemplo, um fornecedor, um participante novo no sistema, eu gostaria de já cadastrar ele com algumas informações do endereço dele, por exemplo. Então, às vezes, para o usuário não ter que ficar procurando certinho o endereço, tem certas ferramentas do governo que eles já puxam essa informação baseada no CNPJ da empresa, né, do fornecedor que ele quer cadastrar. Então, visando isso, a gente pode fazer uma integração com o sistema do governo para buscar essas informações, e as integrações são realizadas na parte do back-end, né? Então é como se, vamos dizer assim, dois cérebros começassem a se comunicar mesmo distante um do outro. Então também é uma área assim, que eu gosto bastante, eu tenho trabalhado bastante aqui na Octa com isso, desde algumas soluções, como eu falei, buscar as informações no sistema do governo, como também algumas soluções com bancos e tudo mais. E queria aproveitar e te parabenizar. Ontem eu vi como ficou no app, essa parte de cadastro, participantes, foi muito legal. Ficou show, né? Tá muito bonito. O pessoal, o time inteiro, assim, se envolveu muito bem, assim, para fazer acontecer essa parte. Foi bem legal, assim, de trabalhar. Que legal. Vocês estão com um time muito forte, né? Então, vocês estão ali muito, muito bem. Não parados entre todos, né? Sim. Eu diria que uma coisa que é, assim, excelente da parte da equipe é a comunicação e como a gente se dá bem. Por exemplo, a gente tá com alguma demanda que tá muito complicado, a gente precisa da ajuda do outro. A gente sempre, assim, se ajuda. Vamos reunir todo mundo junto para ver como que vai fazer a coisa. Ou pede ajuda até mesmo pro Simon e pro Poli, que são os dois que mais manjam, assim, de como ver a coisa no geral. Então, assim, com uma comunicação boa como essa, só tem como dar certo, né? Que legal. Muito bom. Ô, Lucas, e aí eu acho que a gente pode falar também um pouquinho para as pessoas que estão nos assistindo sobre a evolução do back no futuro. Um futuro, eu não sei se um futuro próximo? É um futuro bem próximo, sim, vamos dizer. Porque, assim, quando se pensa no futuro de sistemas e aplicações, as coisas estão tomando uma proporção, assim, muito grande. A gente tem, por exemplo, ferramentas que conseguem interagir com a gente só pela voz. A gente comunica com a inteligência artificial e tudo mais. E elas, sei lá, conseguem setar um alarme para um certo horário, fazer um lembrete para você. E tudo isso, para acontecer, gera uma quantidade absurda de informação no computador, né? Para ele ter que processar tudo isso e fazer tudo isso. Então, a quantidade de informações, a variedade hoje em dia que existe é muito grande. Então, o mercado está se preparando para essa mudança drástica que está acontecendo, né? Então, desenvolvendo novas ferramentas que conseguem processar esse volume grande de informação, conseguir separar certinho o que é, tipo, cada de informação. Tem, assim, ferramentas como da Apache, que é uma empresa muito referência, assim, em sistemas de gerenciamento de informação, de banco de dados. Então, o back-end, ele sempre, sim, foi importante desde o começo da programação, né, de criação de sistemas, mas ele tá tendo que, assim, correr para acompanhar as mudanças que têm acontecido, porque hoje em dia é tudo muito conectado, né? Uma coisinha assim pequena, por exemplo, numa rede social, pode causar um impacto enorme no valor de uma empresa, né? Na ação dela e tudo mais. Então, tá tudo conectado, tudo também tem que acontecer muito rápido hoje em dia, porque tempo é dinheiro, né? No final das contas, então tem que ser tudo assim feito na hora. Então o profissional de back tem que estar se atualizando agora instantaneamente. Sim. Acho que tanto no front-end, com várias ferramentas que têm surgindo para facilitar o desenvolvimento da coisa e também criar
interfaces mais simples e mais fáceis do usuário interagir, né? O back-end também ele tem evoluído para conseguir acompanhar essa demanda enorme que tem acontecendo. E hoje em dia, sim, tem várias plataformas onde dá para você estudar essa parte mais do back-end com certa facilidade, né? Aprender mais a parte lógica. Tem muitas plataformas que fazem desafios, por exemplo, para você conseguir dar conta de alguma demanda, assim, fictícia, da forma mais simples e rápida, para você aprender realmente a lidar com as coisas hoje em dia, porque tá pegando fogo. Ô Lucas, e se você pudesse dar uma dica, sugestão para quem está começando, quem quer entender um pouco mais do back, o que você falaria para essas pessoas que estão nos assistindo? Eu diria que para você aprender assim back-end de forma muito boa, é bom você ter uma boa lógica de programação. Isso é um alicerce assim importantíssimo se você quer entrar no mundo do desenvolvimento, né? E também procurar uma tecnologia que é muito utilizada hoje em dia, né? Por exemplo, o Java, que é uma linguagem que a gente usa bastante aqui na nossa empresa, ou Python. E também aprender as demandas do mercado, né, de hoje em dia, sim. Dependendo se você quer entrar numa empresa de financiamento, né, de finanças, ou alguma empresa de, sei lá, dados de rede social, algo do tipo. É muito bom ver o que está acontecendo no mercado hoje em dia, para ter, assim, uma noção de como tá e como vai ser também, porque já baseado no que a gente tem hoje em dia, já dá para prever algumas coisas que vão acontecer. Então é bom estar preparado, assim. Muito bem. Gente, o Luqueta veio e arrasou. Então eu desafio você a vir aqui bater um papo comigo também. E é sobre isso.